O mercado brasileiro entrou em modo de pânico por conta de muitas notícias que fizeram a bolsa já acumular uma queda de 10% no ano, enquanto o dólar só cresce, muito por conta do aumento generalizado de gastos públicos, sinais de irresponsabilidade fiscal que fizeram, inclusive, com que o mercado passasse a projetar uma queda bem menor da nossa taxa de juros. Eu te pergunto, agora mudou tudo? É hora de sair da bolsa? É hora de comprar dólar? É hora de fazer o que? Você tem essas dúvidas e quer saber o que fazer com seus investimentos? Presta muita atenção, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, o lado bom, o lado ruim. Vou revelar muitas dúvidas que a gente recebe aqui de uma galera que nos acompanha no YouTube, dos nossos clientes de Wealth, e te explicar o que a gente está fazendo e por quê. Aliás, já comenta aqui o que você está fazendo nesse momento, beleza? Que primeiro eu quero começar aqui falando um pouco mais do cenário e olhando, vamos lá, no primeiro momento pro lado meio cheio do copo. Bom, o PIB ele cresceu cerca de 0,8% no primeiro trimestre de 2024, um resultado que superou as expectativas do mercado levemente, as expectativas eram de uma alta de 0,7%. E esse crescimento mostrou expansão em serviços, agropecuária, consumo das famílias, exportação e importação, enquanto a indústria registrou queda. Agora vamos olhar um pouco mais de perto essas informações. Bom, o consumo das famílias cresceu mais de 4% nesse primeiro trimestre. E se olhar nesse gráfico colorido, o que a gente vê é um alto consumo de serviços e produtos não duráveis, que são coisas de consumo imediato, né, como alimentos, materiais de limpeza, etc. E um leve aumento em consumos duráveis, como eletrodomésticos, móveis, carros. Bom, as exportações cresceram 6,8%, em especial na parte agro, enquanto as importações subiram 11%, com destaques para bens intermediários. Com esses resultados, é esperado que o Brasil ultrapasse a Itália e se torne a 8ª economia do mundo, né? Essas são pelo menos as expectativas do FMI, do Fundo Monetário Internacional. E esse é o lado meio cheio do copo, né? O PIB está crescendo um pouco acima do que era esperado, as famílias estão consumindo mais. Nesse momento, uma galera começa a politizar as coisas, né? Que você não deve fazer, você tem que olhar para os fatos. E os fatos, eles mostram também coisas mais preocupantes do que essas que eu acabei de mostrar, como, por exemplo, uma série de propostas de aumento da tributação que acaba sufocando as empresas, acaba sufocando a população, e uma expectativa de um futuro bem mais difícil que eu já vou te explicar, e você deve estar vivenciando isso no dia a dia. Se esse é o caso, se vê em meio a uma crise, pode falar que eu escrevi um livro sobre isso, e não, tá? Não vou te vender nenhum livro aqui. O que eu quero te mostrar é que o que você sente em momentos de crise, eu já vou te mostrar os fatos por trás dessa crise que está começando, algo extremamente normal que vários investidores já sentiram no passado, talvez você mesmo alguns anos atrás. Então eu quero que você imagine a seguinte situação. Você investiu 100 mil reais na bolsa e do dia para a noite vem uma crise na Ásia e outra no Brasil. Aqueles seus 100 mil reais viraram 35 mil. Isso mesmo, a bolsa caiu 65%. Você viu o seu poder de compra diminuir, você eventualmente perdeu o seu emprego ou alguém muito próximo a você perdeu e você está sentindo os impactos da crise. Nisso, a taxa Selic vai a 49,75%. Sim, você que nesse cenário viu as suas ações caírem 65%, olha para o lado e vê que a opção com menos risco de investir na renda fixa te promete 50% de alta ao ano. Isso não parece uma loucura? Parece e foi uma loucura porque isso aconteceu no Brasil. Essa história aconteceu em 1998 e crises similares aconteceram depois em 2008, em 2014, em 2016. Nesse momento, os investidores despreparados que não tinham estratégia, acabaram tomando decisões erradas. Bom, final aí de todas essas crises, eu te conto melhor no e-book sobre como investir em crises, que como eu te falei, eu não quero te vender, e quero te oferecer de forma totalmente gratuita, tá? Você pode apertar aqui no primeiro link na descrição para ter acesso a esse e-book ou nesse link que eu vou deixar aqui neste card. Bom, explicando agora o lado meio vazio do copo. Te mostrei que o PIB cresceu 0,8%. Só que o mundo inteiro está crescendo muito mais do que a gente, mais uma vez. O PIB dos Estados Unidos cresceu 1,6% só no primeiro trimestre. O da China cresceu mais de 5% nesse trimestre. O da Índia cresceu 7,8%. E a gente não apenas está crescendo menos, como está todo mundo olhando para o Brasil como um país mais arriscado de se investir. E se o mundo deixa de investir no Brasil ou tira dinheiro do Brasil, a situação aqui piora bastante. E o mundo está fazendo isso justamente pelo primeiro motivo que eu quero trazer aqui no lado meio vazio do copo: o aumento dos gastos públicos do governo federal. O déficit nominal, o balanço entre receita e despesa, acumulou mais de 9% do PIB em abril, maior patamar desde janeiro de 2021, quando a gente ainda tinha muitos impactos da Covid-19. Se você não está nesse gráfico, o patamar é pior
do que o observado na crise do governo Dilma Rousseff, que acabou com uma queda no PIB atrás da outra, inclusive na maior queda do PIB do Brasil, desde que ele passou a ser medido lá na época do, acho que Marechal Deodoro da Fonseca. E a gente está se encaminhando ao déficit do período da pandemia. O ponto é que na pandemia esse déficit aconteceu por gastos muito maiores em períodos de emergência, que depois seguiram, né, para fins eleitorais. E o déficit atual ele tem um impacto maior dos juros da dívida pública. Do 1 trilhão de déficit, 790 tem a ver com o pagamento de juros da dívida pública. E não tá, eu não vou dar aqui a solução que muita gente que não entende muito de economia traz, de auditar a dívida pública, não pagar a dívida. Isso aqui é impensável porque a crise seria gigantesca se isso acontecesse. Mas o ponto é que tudo se conecta. Por que a despesa com juros está tão alta? Porque a taxa Selic está alta. Por que a taxa Selic está alta? Para conter a inflação. E se torna mais desafiador conter a inflação quando a gente vê dinheiro saindo do Brasil e não entrando no Brasil. O dinheiro está saindo do Brasil porque a gente está postergando fazer o que deve ser feito, um ajuste fiscal, gastar menos a nível macro e fazer mais dinheiro sobrar. Quanto menos responsabilidade fiscal um país indica ter, mais risco pessoas, fundos e empresas vão ver investir nesse país. Se eles estão vendo que esse país é mais arriscado, eles vão ter que exigir uma taxa maior para botar o dinheiro aqui de volta. Não à toa, as previsões para Selic, para juros do Brasil, subiram recentemente. A taxa de juros futura subiu. A previsão mais recente do Boletim Focus é que a Selic feche esse ano em 10%, sendo que a taxa atual é de 10,5%. Só que na primeira quinzena de maio, a previsão era fechar o ano a 9,75%. Em abril, era fechar o ano em 9,5%. E aí, caso você pense, Ramiro, não dá para pegar então e jogar a taxa de juros no chão, pegar e baixar numa canetada para 2% ao ano? A resposta é que não dá. Se isso acontecesse, dinheiro sairia aos montes no Brasil. Lembrando que a taxa dos Estados Unidos está 4,6% dos treasuries de 10 anos. Todo o capital estrangeiro iria para lá. O dólar explodiria, a nossa economia é extremamente dolarizada, então a inflação explodiria e não tem nada pior para a população do que uma crise inflacionária. Se você viveu o início da década de 90, final da década de 80, você sabe do que eu estou falando. Se você não viveu, com certeza você já ouviu muitas histórias dessa época. Na crise da própria Dilma, inclusive, a taxa Selic foi marretada para 7% ao ano. No curto prazo deu um alívio ali para a economia, mas a conta chegou pouco tempo depois. Então não, baixar a taxa Selic na marra não é uma opção. Isso me leva ao terceiro ponto do lado meio vazio do copo, o ajuste fiscal que o governo deve fazer. Políticos gostam de gastar dinheiro, só que o ponto é que, mais uma vez, a gente está vendo mais gastos do que arrecadação. No passado, essa conta foi coberta com aumento de impostos, só que atualmente a nossa carga tributária é muito alta em relação ao PIB. Aí no passado veio o tal do arcabouço fiscal, com algumas regras de responsabilidade do governo que já foram alteradas. Ele falava em controlar gastos públicos, zerar o déficit primário ainda em 2024, alcançar um superávit de 0,5% do PIB em 2025, de 1% do PIB em 2026. Só que o superávit de 1% ficou para 2028, 2 anos após o prometido, enquanto para 2025 o governo prevê ficar no 0 a 0. Ou com a tolerância existe a permissão legal de a gente ter um déficit de 0,25% no ano que vem. E se não bastasse isso, recentemente houve uma mancada, né? Assim foi chamado pelos jornais, do ministro da Fazenda. Para te resumir a história, o Haddad resolveu fazer uma reunião secreta com alguns representantes do mercado, essa reunião vazou e ele chamou isso de vazamento de informações falsas. Enfim, toda essa situação que eu estou te contando foi sendo aos poucos refletida e embutida nos preços e não à toa a gente vê a bolsa abaixo de 120 mil pontos, o dólar indo firme e forte rumo aos R$6 e os juros futuros crescerem. Agora, o que fazer? Bom, o primeiro ponto que eu gosto de trazer aqui como gestor de investimentos é sempre olhar para a floresta e não só para as árvores. E o fato é, todo investidor que tem pelo menos um prazo de 15 anos pela frente, daí para cima, vai ver a economia crescer, a economia encolher, a economia andar de lado, vai ver crises em diferentes locais do mundo, como teve lá na Ásia no final dos anos 90, nos Estados Unidos na década de 2000, no Brasil em 2013 e 2014. Vai ver períodos de maior inflação, períodos de maior taxa de juros e também períodos de inflação controlada, taxas menores, bolsa subindo mais forte. O ponto é estar preparado para isso. Estar preparado requer uma estratégia. Nossa estratégia é que está nos indicando o que fazer nesse cenário. E quem não tem estratégia ou quem tem a estratégia de analisar manchetes e com base nisso tomar decisões é sempre a pessoa que compra na alta e vende na baixa, tá? Recentemente eu recebi um comentário assim de uma clubista, da Kátia,
né, que falou que, olha, eu não invisto mais na bolsa. E eu basicamente respondi para a Kátia que essa visão dela, esse pessimismo dela, multiplicado por centenas de milhares de investidores, é o que está fazendo preço. Eu demorei muitos anos para entender que tudo que está nas manchetes, ou seja, tudo que você sabe que eu sei, tem de informação disponível no mercado, está nos preços. Então são manchetes ruins, perspectivas ruins, notícias ruins, que formam preços melhores. Problema, a maioria dos investidores fica otimista quando as notícias são muito boas, quando o PIB está bombando, a inflação está controlada, o governo está arrecadando mais do que gasta, investidores estão enchendo o país de dinheiro, a infraestrutura está aumentando, o pleno emprego está no ar, empresas estão crescendo. Só que quando isso acontecer, a bolsa já vai estar, sei lá, 200 mil pontos. As taxas do Tesouro e IPCA+, não vão estar em 6,5%. Enfim, tá para te responder o que fazer, trazer ainda mais algumas informações. Primeiro sobre Bolsa de Valores, tá? A bolsa ela vai cair muito mais, talvez não nessa crise, talvez nas próximas, mas o fato é que depois disso ela vai subir muito mais. Essa imagem aqui mostra o que aconteceu com a bolsa desde 1965. Esse gráfico mostra o ponto de que o que está na manchete está nos preços. Problemas políticos, altas taxas de juros, está tudo no preço. E, infelizmente, a maioria dos investidores acaba vendendo na baixa. Não à toa a gente está vendo aí o Ibovespa tendo menor volume de negociação em quase 5 anos e investidores tirando dinheiro da bolsa. Tiraram bastante em 2022 e também em 2023. Assim como tiraram durante a crise da Dilma, assim como tiraram durante 2008, e curiosamente eles tendem a colocar somente quando as manchetes são boas e a bolsa já subiu. Caso você esteja pensando, então a resposta é comprar um monte de bolsa? Não, não é isso. Tá, o que a gente está fazendo aqui, tanto com o meu dinheiro quanto com o dinheiro dos nossos clientes de Wealth aqui no Clube do Valor, é seguir a nossa estratégia, o nosso método que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Esse método é baseado num negócio chamado alocação de ativos, que é uma estratégia que comprovadamente explica 90% da performance de uma carteira, enquanto o timing do mercado, que seria investir de acordo com notícias, explica só 1% da performance de uma carteira média. Como fazer isso, como investir dessa forma, eu vou te explicar agora com um exemplo. Se você quer uma consultoria especializada de alguém aqui treinado por mim, do Clube do Valor, para olhar para a tua carteira de investimentos, entender como ela está investida e sugerir mudanças de acordo com o sistema de alocação estratégica, a gente separou 5 vagas aqui de consultoria gratuita de investimentos para quem estiver assistindo esse vídeo. Se você se interessar em falar com alguém aqui da minha equipe, aqui no segundo link na descrição ou nesse link aqui, beleza? Para solicitar a ligação aqui de alguém do Clube do Valor. Nessa conversa, um consultor aqui vai entender teu perfil de risco, vai te mostrar qual é a alocação de ativos ideal para ti, enfim, vai atalhar tudo que eu já vou te explicar nesse vídeo. E basicamente essa sessão de consultoria faz com que as pessoas saiam se sentindo mais seguras para investir, ou como o caso do Paulo, está dizendo que eles vivenciaram algo completamente diferente do que ele já viu no mercado. Onde diz como é que funciona o sistema de alocação estratégica e como é que ele te indica o que fazer, o que comprar e o que vender. O primeiro passo é, entendendo o teu perfil de investidor, desenhar isso, uma alocação de ativos ideal para a tua carteira. Você vai lá, monta essa carteira e vamos imaginar que 3 meses depois a renda fixa ganhou mais espaço, enquanto a renda variável perdeu espaço. Aqui entra um negócio chamado de rebalanceamento. O que você vai fazer? Você basicamente vai olhar para a tua carteira do jeito que ela está hoje, olhar para a tua alocação de ativos ideal, vai usar o seu dinheiro novo, novos aportes, para comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo. E numa crise como essa, o que a gente está vendo? A gente está vendo as carteiras com um peso menor de ações brasileiras do que o alvo, com um peso menor de fundos imobiliários do que o alvo, com um peso menor de renda fixa e inflação. Então, na média, a gente está usando aportes novos para comprar essas classes de ativos. Está comprando ao som dos canhões. E não porque a gente acha que vai melhorar daqui a 3 meses, e sim porque a gente tem um sistema para seguir. Eventualmente, a gente está até vendendo um pouquinho de ações internacionais, na parte dolarizada da carteira, de renda fixa pós-fixada, aquela que não cai nunca, para comprar essas classes de ativos que estão embaixo. Assim, a gente acaba nos obrigando a estar sempre comprando na baixa e depois vendendo na alta. E evitando erros como o de justamente comprar quando as notícias são boas e vender quando as notícias são ruins. Eu, da real, tá uma pena que se eu fizesse um vídeo chamado a melhor alocação de ativos para investir, ninguém ia clicar. Então a gente tem que chamar atenção, falar dos pânicos do mercado, ler as notícias, para chegar nesse ponto mais importante que eu acabei de passar, como investir com a estratégia de alocação de ativos, com o nosso sistema de alocação estratégica. Se você quiser nossa ajuda para investir assim, aperta aqui para tentar pegar uma das vagas das consultorias gratuitas que a gente está abrindo. E se quiser seguir aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o link para uma playlist só analisando e fazendo comentários sobre carteira de seguidores aqui do canal, que pode te ajudar bastante também. Era isso, um grande abraço e até mais.